Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu gostaria de deixar a meditação da palavra do Senhor, o qual eu estava estudando e me chamou a atenção, e eu queria dividir com vocês esse pensamento que fica no livro de Isaías, no capítulo 1. Eu gosto de dar um tema, né, para tudo aquilo que a gente vai estudar na palavra do Senhor. E esse capítulo 1, ele teria um tema que seria como arrependei-vos e serão salvos. A divisa para ele eu daria como Deus também é justiça. Vamos ler o capítulo 1 de Isaías? Diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, ao qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Que palavra que chamou a atenção do meu coração, porque o Senhor Deus está dizendo aqui de uma forma que ele está indigno com o homem. Quando ele diz assim, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O livro de Isaías, né, na verdade o profeta Isaías, ele foi um dos profetas usados por Deus para o povo de Israel. O seu nome significa Jeová é salvação. E foi justamente isso que ele foi fazer a mando de Deus naquele tempo, mostrar o caminho para a salvação daquele povo rebelde. Israel, naquele período, né, ele vivia num momento de paz, de tranquilidade, né, sem guerras e com farturas, com prosperidade que foram dada por Deus. Mas eles transformaram as bênçãos de Deus em maldições, né? Se esqueceram do dono da bênção e foram ingratos. Muitas das vezes isso acontece também conosco. Isso nos leva a pensar. Muitas das vezes Deus abençoa a nossa vida, Deus nos dá aquilo que a gente tanto pediu, tanto orou, e chega um momento que a gente está numa bênção tão boa, num período tão bom da nossa vida, que a gente fica um pouco extasiado, a gente esquece um pouco de buscar com intensidade, de orar com intensidade, da forma que a gente fazia, né, quando o momento não era tão bom assim. E Deus vai ficando um pouquinho de lado. Isso acontece com todos nós, né? E nós não podemos esquecer do Senhor em nenhum momento, nem nos bons, nem nos ruins. Nós devemos buscar o Senhor todos os dias, como diz a palavra, né? Que bem-aventurado é o homem que busca no Senhor sabedoria, o homem que lê a palavra, que medita nela dia e noite. E isso foi o que aconteceu com o povo, né? Porque a Síria era o império que dominava naquela época, mas eles avançaram muito para o sudeste. Eles foram mais para o oriente, deixando os judeus mais tranquilos, pois estavam para o ocidente. Com isso, eles ficaram décadas em sossego e paz e prosperaram muito e eram bênçãos de Deus. Eles só que se acomodaram, né, em estar na bonança. Eles começaram a se distanciar de Deus e a praticar mais ações. Começaram a fazer tudo aquilo que o Senhor não se agradava, né? Embora eles estivessem num período bom em suas vidas, Deus não estava conivente com as suas más ações. Ou seja, a gente não pode confundir o fato de estar em pecado e não ser castigado de imediato como um sinal de que Deus está aceitando o nosso comportamento pecaminoso. Não quer dizer que porque eu pequei e não fui castigada já, né, de imediato, Deus não está se importando com isso. Não, Deus está vendo, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele contempla os maus, os bons, ele sabe tudo que a gente faz em todo o tempo, né? E os seus atos de pecado geram consequência, mesmo que demore. Israel sofre até hoje, como vemos nos noticiários, né? Deus é amor, mas também é justiça. Seus olhos estão em todo lugar. Ninguém se esconde de Deus. Chega de misturar os cultos com o pecado. Chega de achar, né, que não tem nada a ver. Deus está cansado de falar e o povo não dá ouvidos.
Vamos ler aqui o versículo 3 e o 4, o que o Senhor fala a respeito disso? O Senhor fala dessa forma: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o corpo fraco. Isso é o que acontece conosco quando a gente permite o pecado entrar em nossa vida. Olha como o Senhor fala: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Lá no versículo 10, o Senhor vai dizer assim: ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compadecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. No versículo 14, o Senhor vai dizer: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Que palavra dura, igreja. Olha como o próprio Deus, o nosso Deus, está falando. Estou cansado de sofrer. O Senhor está cansado do pecado, da forma como a gente, muitas das vezes, tem levado isso para dentro do templo. Aqui o Senhor está dizendo que está farto de engano, de mentira, de adoração hipócrita, do povo que entra para adorar, mas com o coração voltado para o mundo. O Senhor está cansado de sofrer. Ele não tem recebido a nossa adoração de qualquer maneira, não. Porque o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E como está o seu coração? Como tem estado a sua adoração perante o Senhor? Será que ela tem sido sincera? Ou ela é só para preencher um espaço na hora do culto? O Senhor conhece cada coração. Mas contudo, de pior que fazemos, lá no versículo 16, 17 e 18, o Senhor vai dizer assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. No 19, o Senhor vai falar assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Com tudo de pior que a gente faz, o Eterno usa sua misericórdia e Ele te dá oportunidade de arrependimento. A palavra de Deus diz em Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá? Vamos em Romanos, no versículo 1.
2, que diz assim, ou melhor, perdão, no capítulo 12, versículo 1 de Romanos, o Senhor Deus vai falar assim em sua palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que lindo, igreja! O Senhor está querendo de nós e nos dando a oportunidade de nos consagrarmos a Ele, de sermos fiel a Ele em tudo, com o nosso corpo, com o nosso culto racional. O Senhor, Ele é misericordioso. Embora o povo de Israel estivesse vivendo como Sodoma e Gomorra, como o Senhor compara aqui em Isaías 1, o Senhor age de misericórdia e dá oportunidade. Porque o Senhor Deus, Ele é justo e Ele sempre dá oportunidade para o arrependimento. Por maior que tenha sido o seu pecado, por maior que tenha sido o meu pecado, quando há o arrependimento de alma, o Senhor é misericordioso para nos perdoar. É necessário que haja arrependimento nos tempos em que estamos vivendo. Tudo isso que tem acontecido, eu creio que tem sido para o arrependimento da igreja e do mundo, para buscarmos ao Senhor com sinceridade, em espírito e em verdade. Porém, se ainda assim não se arrepender, tenha certeza que o teu fim será terrível, como diz o Senhor lá em Isaías, no versículo 20. O Senhor vai dizer assim: louvado seja o nome do Senhor. No versículo 20 de Isaías 1, o Senhor vai dizer assim: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos fazer o que o Senhor tem falado para fazermos. Ouve, ó igreja, o que o Espírito diz, porque aquele que ouve e se arrepende, o Senhor o perdoa, o purifica, o Senhor lava, o Senhor torna suas vestes brancas como a neve. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos buscar o Senhor, nós devemos nos arrepender de tudo que fizemos, porque é tempo de arrependimento. Muitos dizem, nenhum mal chegará à minha tenda. Sim, o Senhor muitas das vezes nos livra dentro da cova. Outras vezes Ele nos livra da cova. E muitas das vezes, às vezes, Ele permite que passemos pela cova para sabermos que Ele é Deus em nossa vida. E eu creio que o Senhor está agindo. Em meio a essa pandemia, nós temos buscado e a igreja tem buscado. E é tempo de arrependimento. O Senhor tem falado comigo nessa palavra. É tempo de arrependimento. Que possamos ficar com essa palavra e ouvir a voz do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, né? Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fica com essa palavra, que o Senhor possa tocar no seu coração e que haja um arrependimento para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?